Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos dar sequência no conteúdo de modelo de entidade de relacionamento. Acompanhando aqui comigo os slides, nós vamos falar hoje sobre grau, restrições de cardinalidade e totalidade. Tá? Para isso eu trouxe aqui uma pequena imagem para a gente poder falar sobre isso. Vamos falar sobre grau, falando agora na introdução, sobre totalidade, vamos entender bem o que é isso, e restrições. Então este é o conteúdo que nós iremos abordar hoje na nossa videoaula sobre modelo de entidade de relacionamento. Vamos dar início. Bom, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de grau. Ele é bem simples e fácil de ser entendido. Quando a gente fala de grau, nós estamos referindo ao número de entidades que participam do relacionamento. Por isso é importante a aula anterior que nós falamos sobre relacionamento. Então, quando nós estamos falando de grau, nós estamos falando de o número de conjuntos que participam do relacionamento. Lembra? Quando a gente fala de entidade, nós estamos falando de um conjunto de entidades com características comuns. Então, quando nós estamos falando de grau de relacionamento, nós estamos falando de quantos conjuntos participam deste relacionamento. O mais comum é o relacionamento binário, ou de grau 2. Tá? Nesse relacionamento, existem duas entidades participando do relacionamento. Lembra bem, quando a gente fala em entidade, dos dois conjuntos de entidades. Então, nós temos o relacionamento binário. Existe um caso não tão comum, mas que aparece algumas vezes no modelo de entidade de relacionamento, que são os relacionamentos ternários. Relacionamentos ternários, ou de grau 3, envolvem três entidades, três conjuntos de entidades. Nós vamos ver um exemplo na aula de hoje. Tá? E nós também podemos ter mais do que três conjuntos de entidades participando. Neste caso, nós não teremos o nome, mas somente o número. Então, eu posso ter 4 entidades. Grau de relacionamento, 4. Eu posso ter 5 entidades participando do relacionamento, 5 conjuntos de entidades, grau 5. Certo? Bem simples. Prosseguindo. Na sequência, agora, nós vamos falar de uma coisa que é muito comum em banco de dados e é muito utilizado para poder entender o relacionamento entre as entidades, que são as restrições das cardinalidades. Nós já falamos de cardinalidade, que é a quantidade de indivíduos de um conjunto que se relacionam com o outro, cardinalidade máxima, e agora nós vamos falar sobre restrições. São os modelos mais comuns que nós trabalhamos. Tá? Então, a restrição ela expressa o número de entidades a qual outra entidade pode ser associada através de um relacionamento. Lembra bem disso, nós vamos ter uma entidade de um lado, essa ocorrência dessa entidade ela pode estar associada a quantas ocorrências de entidade do outro lado. Como é que uma entidade se associa a outra aqui no meio? Por meio do relacionamento. Então, está aqui a definição, né? Número de entidades a qual outra entidade pode ser associada através de um relacionamento. Quais são eles? Geralmente, as restrições de cardinalidade, pessoal, elas fazem mais sentido quando nós falamos com relacionamentos binários. Em ternário dá um pouquinho de trabalho, mas também é possível. Além disso, já complica para a gente poder falar sobre restrições, vai mais pelo sentido. Mas no binário, no ternário, a gente consegue explicar isso bem e é padrão. Depois do ternário, nós precisamos avaliar situação por situação. Nessa situação, então, do binário, nós vamos ter 4 tipos de restrições. A primeira delas é o de 1 para 1, quando um indivíduo de um conjunto só pode se relacionar com um indivíduo do outro conjunto. De 1 para muitos, um indivíduo de um conjunto se relaciona com vários conjuntos de indivíduos do outro conjunto. Tá? E nós temos de muitos para 1, que é quando vários indivíduos deste conjunto só podem se associar a um indivíduo do outro conjunto. Tá? Esse muitos para 1 é uma variação do 1 para muitos, muda só o lado da leitura. E nós temos o muitos para muitos, onde um indivíduo desse conjunto pode se relacionar com vários desse conjunto. E um desse conjunto pode se relacionar com vários desse outro. Então esse é de muitos para muitos. Prosseguindo. Aqui nós vamos ver isso agora, essas restrições de cardinalidade, ou às vezes só simplesmente cardinalidade, como isso é representado no diagrama. Tá? O primeiro que nós vamos ver é a restrição de 1 para 1. Então, nós estamos dizendo o seguinte nesse diagrama aqui, ó, que uma pessoa ela pode se casar com apenas uma outra pessoa. E esta pessoa só pode estar casada com uma pessoa. Então, é um relacionamento de 1 para 1. Aqui nesse relacionamento, às vezes, fica um pouco nebuloso. A gente vai ver outro relacionamento de 1 para 1 entre dois conjuntos de entidades distintos. Tá? Vamos entender que eu estou falando por esse diagrama que um indivíduo, ou seja, de empregado, uma ocorrência de empregado, isso pode estar associada a, no máximo, uma mesa. Ou seja, onde ele trabalha, uma única mesa. E essa mesa, veja bem, de novo, o conjunto. Desse conjunto, eu peguei uma ocorrência.
Uma ocorrência de mesa pode estar alocada a quantos empregados? Um empregado, certo? Então, neste caso, um único indivíduo, uma mesa, só pode ter um empregado trabalhando nela. O empregado só pode ser alocado para uma mesa, não tem como ele trabalhar em várias mesas. Isso no modelo que nós estamos considerando, certo? Que a gente pode criar modelos que um empregado poderia trabalhar em várias mesas. Se isso é o mundo real, a gente apresentaria sim. Mas nesse exemplo nosso, um empregado só pode ser alocado em uma mesa e uma mesa só pode ter alocado um único empregado trabalhando nela. Okay? Isso é a restrição de 1 para 1. Continuando, nós temos agora a restrição de 1 para muitos ou muitos para 1. O que é ou? Porque na verdade só muda o lado da leitura. Vamos ver aqui o primeiro exemplo de muitos para 1. Tá? Veja aqui, ó, um aluno ele pode ser inscrito em um curso. Espera aí, professor, mas tem um N aqui. Lembra que esse N do outro lado, né? Então, olha aqui para gente. Uma ocorrência de aluno pode se inscrever em um curso. Tá? Agora, um curso, ou seja, uma ocorrência de curso, pode receber inscrição de N alunos. Tá? Ou seja, relacionamento de muitos para 1. Se você ler daqui para lá, é muitos para 1. Se você ler daqui para cá, é de 1 para muitos. Então, o relacionamento de muitos para 1 e de 1 para muitos é o mesmo, só muda o lado da leitura. Vejamos outro exemplo aqui embaixo. Uma ocorrência de empregado, ela pode possuir N dependentes, ou seja, uma ocorrência de empregado pode possuir 5 dependentes, 2 dependentes. Tá? Agora, vamos ler o contrário. Uma ocorrência de dependente pode ser possuído por apenas um empregado. Ele não pode ser dependente de 2 pessoas, somente de uma. Tá? E aqui um exemplo de autorrelacionamento. Tá? Esse autorrelacionamento é um pouquinho mais fácil de entender, vocês vão ver a revisãozinha dos papéis. Aqui de 1 para muitos. Tá? Se a gente ler daqui para cá, se a gente ler de empregado, supervisor, supervisionado, é de 1 para muitos. Se eu ler de supervisionado, é de muitos para 1. Tá? Então, nesse exemplo aqui, um empregado ele pode ser supervisor de N empregados. Um empregado só pode ser supervisionado por um supervisor. Ou seja, o empregado só pode ter um chefe. Quando você começa a ter 2 chefes, o negócio fica difícil. Né? Já é difícil atender um chefe, imagina atender 2. Então, a modelagem aqui está mostrando isso para a gente. Que um empregado supervisor supervisiona N empregados supervisionados. Um empregado supervisionado, ele é supervisionado por um supervisor. Tranquilo? Continuando. Agora a gente tem aqui a restrição de cardinalidade de muitos para muitos, que é bastante comum quando a gente modela modelos de entidade de relacionamento. Primeiro, nós temos esse exemplo aqui de engenheiro com projeto. Tá? O engenheiro ele pode ser alocado em N projetos, ou seja, o engenheiro pode trabalhar em mais de um projeto ao mesmo tempo. Ele pode trabalhar no projeto que está em andamento numa empresa e pode trabalhar no projeto que está em andamento em outra empresa. Não tem problema. E os projetos, ou seja, nos projetos, não, vamos lá, sempre quando a gente for trabalhar, lei cardinalidade, a gente pega sempre um indivíduo de um conjunto e verifica quantos do outro conjunto podem ser relacionados. Então, um indivíduo, uma ocorrência de projeto, pode ter alocado N engenheiros, vários engenheiros. Então, um engenheiro pode ser alocado a vários projetos, um projeto pode ter alocado vários engenheiros, ok? Muitos para muitos. Outro exemplo aqui embaixo, o médico e paciente. Qual é a relação entre esses dois conjuntos? Consulta. Um médico, uma ocorrência de médico, pode consultar vários pacientes, N pacientes. Uma ocorrência de paciente pode se consultar com vários médicos. Peraí, professor, mas só tem que consultar um por vez. É que a gente tem que entender, quando a gente está modelando o banco de dados, gente, que esse relacionamento pode ocorrer mais de uma vez, certo? Não necessariamente simultâneo. Que nós estamos falando o seguinte, presta atenção, que um paciente, um indivíduo, uma ocorrência de paciente, vai se consultar com vários médicos, só porque é um por vez. Tá? Lembra que isso aqui é um par, é um paciente e um médico. Então, eu tenho paciente 1 com médico 1, ocorreu uma vez. Eu tenho paciente 1 com médico 2, ocorreu uma segunda vez. Lembra do diagrama de ocorrência? Então, nós temos aqui que um paciente ele vai poder se consultar com vários médicos. Não é ao mesmo tempo, mas vão ocorrer várias ocorrências desse relacionamento. O paciente 1 com o médico 1, o paciente 1 com o médico 2, o paciente 2 com o médico 1, paciente 2 com o médico 2, certo? Então, isso aqui é um
conjunto, e esse conjunto vai ter uma vida útil durante o sistema. Outro exemplo de restrição de cardinalidade de muitos para muitos. Uma peça ela pode a capacidade de ser fornecida por vários fornecedores. Um fornecedor tem a capacidade de fornecer várias peças, N peças. Tá? Esse nome ficou meio estranho, eu puxei do livro agora que eu fui ler com vocês, eu achei um pouco estranho, mas aqui é a capacidade de ser fornecido. Uma peça pode ter a capacidade de ser fornecida por vários fornecedores, porque essa peça tem vários fornecedores no mercado, e um fornecedor tem a capacidade de fornecer várias peças. Tranquilo? Aqui para a gente entender bem também o autorrelacionamento de muitos para muitos, que um produto composto ele tem a composição por N componentes. Um produto pode, como componente, compor N compostos. Tá? Então, nisso aqui nós temos composição. Exemplo disso aqui, gente, bem simples. Nós pegamos aqui, por exemplo, sorvete. Tá? O produto é sorvete e esse produto é o sorvete napolitano. Um sorvete napolitano ele é composto por sorvete de morango, sorvete de creme e sorvete de chocolate. Certo? Então, um produto é composto por outros produtos. Sorvete napolitano é composto por sorvete de morango, de creme e de chocolate. E todos são produto. Prosseguindo. Aqui agora nós vamos ter um exemplo de relacionamento ternário e como funciona a restrição de cardinalidade. A restrição de cardinalidade em relacionamento ternário ela tem uma peculiaridade na análise. Tá? Nós vamos ver o seguinte, quando a gente tem um relacionamento ternário, em geral, existe um relacionamento binário complementado. Tá? Nesse exemplo aqui de distribuição, nós temos que um produto ele pode ser distribuído para N cidades. E uma cidade pode ter distribuição de N produtos. Olha que interessante aqui agora. Esse cidade e produto, quando eles se relacionam, eles viram um par de cada um deles. Pega uma cidade, pega um produto. Agora, como é que o terceiro conjunto entra neste relacionamento? Tá? Nós vamos fazer sempre assim. Em relacionamentos ternários, sempre terá um relacionamento de N para N. E esse de N para N, eu pego o indivíduo desse relacionamento. Quem que é o indivíduo desse relacionamento? Uma cidade com um produto. Então, essa cidade com esse produto pode ter quantos distribuidores? Deve ter quantos distribuidores? Um distribuidor. Quer dizer que é o seguinte, a cidade 1, o produto 1, só pode ser distribuído por um distribuidor. Tá? Se eu pegar a cidade 1 com o distribuidor 2, só pode ter um distribuidor. Tá? Então, essa cardinalidade 1 aqui refere-se a um par cidade-produto. Então, eu pego uma cidade com um produto que está nesse relacionamento e isso vai ser relacionado de que forma com o distribuidor? Nesse caso, uma cidade com aquele produto só pode estar associado a um distribuidor. Quer dizer que um produto e uma cidade só existe um distribuidor para ele. Tá? Isso é o que o modelo está dizendo para a gente. Ok, vimos então as restrições de cardinalidade e agora nós vamos conhecer o conceito de cardinalidade mínima. Na aula anterior, nós vimos o conceito de cardinalidade máxima. Agora, o de mínima, também conhecido como totalidade. Acompanhe comigo a definição. A cardinalidade mínima é o número mínimo de ocorrências de entidades que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento. Cuidado que parece confuso, gente, mas não é. Calma lá. Número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas. Lembra bem? Sempre que eu faço uma associação entre duas entidades, ela é feita por meio de um relacionamento. Então está aqui, ó, é o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento. Tá? Então eu tenho apenas duas cardinalidades mínimas, 1 e 0. Quando eu digo que a cardinalidade mínima é 1, eu estou dizendo o seguinte, que a associação entre esses indivíduos, desses dois conjuntos, é obrigatória. Ou seja, se eu falar que a cardinalidade mínima do lado de pessoa com produto, quer dizer que toda pessoa tem que se relacionar com o produto. Ficou estranho? Aguenta aí, vamos ver o exemplo na próxima slide. Aqui eu tenho duas representações. Essa primeira representação e essa segunda representação é a mesma coisa. Essa aqui é a notação do Peter Chance original. E essa aqui é a notação do Peter Chance com cardinalidade mínima e cardinalidade máxima em número. Tá? Como é que funciona isso? Ó? Nós vamos dizer aqui que um empregado ele vai ser alocado em, no mínimo, uma, que é a cardinalidade mínima, que nós estamos vendo agora, e no máximo uma mesa. Tá? Então nós estamos dizendo que o empregado sempre tem que estar associado a uma mesa.
Por isso que a generalidade mínima, ou também chamado de totalidade. Nessa notação, que é mais simples de ser lida, o empregado, veja que a generalidade mínima e a máxima. O empregado, uma ocorrência de empregado, vai estar associado no mínimo a uma mesa e no máximo a uma mesa. Tá? Isso está indicando que o empregado sempre tem que estar associado a uma mesa. Tá? E aqui eu tenho que uma mesa, ela pode estar associada a 0 ou um empregado. Okay? Ou seja, a mesa não é obrigada a participar do relacionamento. Quer ver como isso vai ficar claro aqui para a gente no diagrama de ocorrência? Olha, veja bem, empregado sempre tem que estar associado à mesa, não é? Olha aqui, todos os indivíduos participam da associação. Agora, olha do lado de mesa, nem todas as mesas estão participando da ocorrência do relacionamento. Ou seja, nem toda mesa tem que se relacionar com o empregado. Tá? Agora, todo empregado tem que se relacionar com a mesa. Isso é a cardinalidade mínima. Okay? Aqui ficou invertido, tá, pessoal? Eu vou atualizar os slides para vocês na aula final. Porque a totalidade, que é essa linha dupla aqui, ela deve estar do lado de quem é obrigado a participar do relacionamento. Então, o empregado aqui é uma linha dupla do lado do empregado, porque ele é que é obrigado a estar relacionado com a mesa. Tá? Então, aqui ficou invertido. Vou arrumar o slide final para vocês e vai estar corrigido. Continuando. Bom, continuando para finalizar. Então, aqui nós vamos finalizar com um resumo rápido. Falamos sobre grau de relacionamento, que é grau de relacionamento, quantos conjuntos de entidades participam do relacionamento. Falamos sobre as restrições, que é de um para um, de muitos para muitos, de muitos para um ou de um para muitos. Que é uma entidade com quantas entidades do outro lado ela se relaciona por meio do relacionamento. E vimos o conceito de totalidade, que é a obrigação ou não de participar de um relacionamento. Com isso a gente finaliza mais essa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado. Reforço mais uma vez. Leiam os textos junto com a nossa apresentação, com a nossa aula, que vai ajudar bastante vocês. Espero vocês numa próxima videoaula. Até mais!